única certeza que eu tinha é que a gente ia precisar de inglês e de dinheiro. E aí o nosso foco foi nisso. Porque também não adianta se envolver tanto e tentar tomar decisões assim antecipadas tão profundas, porque a gente não tem tanta certeza sobre algumas coisas que vão acontecer e que são importantes, né? Uma vez que a gente tiver o visto. Acho que uma coisa importante também é a questão da ansiedade, né? A maioria das vezes a gente tenta trabalhar muito com a ideia realista, da dificuldade, do processo em si, de como que as coisas não vão ser fáceis, a gente conversa muito sobre isso. E como é que tá a preparação da mudança? Assim? Eu sei que vocês ainda não foram, né, na parte da entrevista e tal, mas eu sei que vocês também estão se preparando aí, né, em relação a... Você já fez algumas entrevistas, né? Já mandou alguns currículos, eu lembro que a gente conversou sobre isso, trabalhamos aí um pouquinho essa questão. O que você tem a falar em relação à preparação? Como vocês têm se preparado aí? Tá, vou começar esse complemento, tá? Quando a gente foi aprovado, assim, a única certeza que eu tinha é que a gente ia precisar de inglês e de dinheiro. E aí o nosso foco foi nisso. Assim, eu tenho um bom nível de inglês, né? Tenho uma confiança legal no meu inglês, mas a gente sabe que quanto melhor for, mais favorável, né? Então, eu tenho dedicado aí um tempo a praticar o inglês falado, né? Principalmente, voltado para business. E a gente está se preparando financeiramente o máximo que pode para poder ter o maior conforto possível enquanto família no processo migratório. E a gente tem tentado ser o mais realista possível em relação a esse processo de mudança. A gente sabe que está tudo muito caro. E a gente conversa com bastante gente para entender a realidade, né? A gente tem feito aí o processo de preparação contigo, né? Que a gente está ali no curso de formação. E é isso, assim. Então, a nossa preparação focou muito nisso, assim, sabe? Ter uma estrutura financeira bacana e focar no inglês. E Eda também estuda inglês. E a gente tem adiantado algumas coisas, assim, tentado entender um pouquinho do processo do sistema educacional. A gente sabe que é muito diferente e que depende do envolvimento dos pais muito maior, né? Porque são várias vertentes ali que você pode seguir. Você tem que tomar decisões que aqui no Brasil a gente não tem, né? Aí os pais são mais ativos, né, nessa decisão do estudo dos filhos. A gente tem tentado entender um pouco melhor essa situação. Bom, e buscar informação, assim, né? Tentar entender algumas coisas que a gente consegue adiantar, assim, que tipo de carro que a gente vai comprar uma vez que chegar, que tipo de moradia. Isso a gente conversa bastante também. Isso. Né? Na nossa viagem, a gente fez um pouco isso também, né? Que a gente passou em vários lugares para olhar o que né? Claro que a gente vai ficar mais tentado naquelas casas maravilhosas, né? É muito nesse sentido também, né? Do nosso objetivo, não perder o objetivo, né? Não perder o foco ali no objetivo final, né? Eu acho que essa preparação é isso, porque também não adianta se envolver tanto e tentar tomar decisões assim antecipadas tão profundas, porque a gente não tem tanta certeza sobre algumas coisas que vão acontecer e que são importantes, né? Quando uma vez que a gente tiver o visto, né? Por exemplo, eu já vou ter alguma renda em dólar quando eu chegar nos Estados Unidos. Isso pode mudar várias coisas, várias decisões, né? Então, também tentar antecipar tantas decisões assim, talvez não seja interessante, porque ainda tem algumas coisas para acontecerem até lá. Mas a gente sabe, assim, a gente sabe que informação é importante, o inglês é fundamental e o dinheiro, quanto mais tiver, melhor, mais confortável vai ser para a família no processo migratório. Acho que uma coisa importante também é a questão da ansiedade, né? Porque, assim, a gente tem tentado trabalhar... Porque, assim, a relação de expectativa, né? Muitas vezes a gente vai criando uma expectativa e que tá fora da realidade. Então, isso pode trazer uma frustração. Então, a maioria das vezes a gente tenta trabalhar muito com a ideia realista, da dificuldade, do processo em si, de como que as coisas não vão ser fáceis. A gente conversa muito sobre isso. Não é uma decisão fácil, né? Acho que mudar de país é uma escolha de coragem mesmo, porque a gente está dando esse passo, a gente está deixando também muita coisa aqui, né? Então, a questão do vínculo emocional com a família e tudo isso. Sim. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem tentado trabalhar um pouco esse lado também emocional diante do processo, né? De cuidado com a nossa filha, de tentar orientar também as pessoas ao redor, falar, olha, vai com calma, porque ainda tem tempo da gente curtir esse momento aqui, vamos curtir um momento de cada vez, e tentar estruturar um pouco melhor isso também, né? Cara, eu acho isso importantíssimo, importantíssimo. Tem um dos vídeos que eu fiz também, que eu também sinto um orgulho enorme quando eu escrevi, ele é quando eu falo sobre isso, nessa questão de preparação, de saudade que você vai sentir, coisa que muitas vezes não passa na cabeça, sabe? A gente só vai sentir ali na hora, depois que já mudou, e aí você começa a sentir aquela nostalgia gigantesca, a saudade da comida da sua mãe, sabe? Coisas assim, daquele, sei lá, daquele pão na chapa no boteco que não tem lugar nenhum aqui, sabe? E como lidar com isso é
assim, para mim é uma coisa muito importante. E eu assim, eu imagino, você pode até, né, me corrigir ou dar sua opinião também, se faz sentido. Eu acho que é importantíssimo ter essas conversas antes, porque você vai se preparando, assim, sabe? Em conta-gotas, assim, você vai acostumando a sua cabeça a meio que entender, assim, né, que essas coisas vão acontecer, essas rupturas de coisas que você tinha, de hábitos que você tinha, e não é uma coisa só, são várias coisas que vão acontecer a partir do momento que você mudar, né? Então pode ser uma experiência, assim, traumática se você não se prepara, assim, mentalmente, né? Essa é a minha opinião, e eu tenho que transmitir isso um pouco nos vídeos, sim, porque eu acho importante. E a gente tem tentado ser o mais realista possível em relação a esse processo migratório, até para a gente lidar melhor com situações que a gente sabe que vai acontecer. Não é fácil, assim, não vai ser fácil, tem vários desafios aí no processo. E a gente vê muitas pessoas chegando num estágio muito avançado dessa imigração, muito despreparado, assim, nesse sentido, sabe? Muito iludido, talvez com a imagem, uma propaganda dos Estados Unidos de 2, 3 décadas atrás. Então, a gente conversa com muita gente, a gente vê que não tá assim, que as coisas não estão fáceis do jeito que as pessoas acreditam que vão ser. Eu vejo gente chegando nos Estados Unidos sem ter a visibilidade do que vai acontecer de fato, assim, sem estar preparado. Aí chega pensando naquele mundo dos sonhos e aí começa a lidar com um monte de desafio, e não consegue emprego, e não tem renda, e o dinheiro vai acabando, e a pessoa não se preparou para nada daquilo, e às vezes a família colapsa porque não estava esperando aquilo, aquela parte do processo não estava alinhada. Então a gente tem tentado entender muito bem a realidade, para a gente saber que há desafios aí grandes para superar uma vez que a gente de fato esteja nos Estados Unidos. Que bacana, eu acho uma visão muito prudente de vocês, viu? Porque é fato, eu vejo assim também imigrantes que chegam aqui com uma ideia na cabeça, porque viram uma realidade aí X e chegam aqui e viram que não é isso, que não é tão simples assim conseguir um emprego, continuar na carreira que tinha no Brasil, e acabam tendo dificuldades que podia ter colocado na expectativa, né? Que são dificuldades que poderiam ser e como que você iria fazer, para não ter que pensar na última hora, né, e agir na última hora. Então, vocês planejarem isso, olhar, analisar, assim, plano A, B, C, D, se acontecer isso, fazer aquilo, sabe, isso e com calma, né, óbvio, né, sem desespero, mesmo porque não precisa mudar logo, vocês não fizeram a entrevista ainda, enfim, ter tempo, né, usar esse tempo aí de forma ideal, que é realmente se preparando o máximo possível, coletando o máximo de informação possível, fazendo esse planejamento da melhor forma, né, óbvio que não tem como ser perfeito, chegar aqui e sair exatamente como você quer, mas, de novo, ter essas ideias de caminhos A, B, C, D, dependendo do que acontecer, eu acho que isso que faz o imigrante mais preparado versus aquele que não tá. Na minha visão, Renato, não pode ser um all-in, né, cara? Porque assim, tem muita gente fazendo all-in nesse processo, né? Assim, joga todas as fichas e aí, se não der certo, não tem plano B, né? Eu enxergo diferente, assim, né? Eu acho que tem que ser uma ideia de progresso, assim. Você tá fazendo algo para continuar um caminho de sucesso e melhorar as condições de vida da sua família, né? Não pode ser diferente disso. Se der errado, você tem que ter uma válvula de escape, né? Não pode estar 100% exposto a um processo migratório. Pelo menos essa é a minha visão, né? Eu nunca tratei dessa forma, né? Assim, não iria para os Estados Unidos como se fosse a última opção e se não der certo, não tem nenhum plano para fugir daquilo, né? Assim, no caso mesmo, né, pra gente. Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.